Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Mil, nessa parceria com a professora Yolanda. A gente vai bater um papo agora sobre o nosso componente de gestão pedagógica na educação à distância. Sou professor da UFSCar desde 2006 e venho trabalhando com gestão da educação à distância desde então, mas tenho uma experiência com educação à distância um pouco mais longa, quase 3 décadas de interesse. Gosto muito de trabalhar com educação à distância, com educação em tecnologias, desde 90 e poucos que eu trabalho com esse assunto, e a ideia é que a gente possa conhecer um pouco melhor sobre a temática hoje. Eu sou líder do Grupo Horizonte, trabalho na coordenação do curso de Educação e Tecnologias e fazendo a gestão também de algumas experiências em Educação e Tecnologias dentro da UFSCar. Por exemplo, como coordenador UAB, como gestor de Educação à Distância e também como chefe de Departamento de Educação. Acho que a gente vai bater um bom papo agora em torno da Educação e Tecnologias, em torno da gestão pedagógica da Educação à Distância, tá bom? Então, estão convidados a refletir conosco sobre essa temática. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maria Yolanda Monteiro, eu sou professora da UFSCar desde 2010, sou professora do EduTech já praticamente desde a primeira oferta e sou também membro do Grupo Horizonte. Então, os temas principais que eu venho trabalhando é com relação à literatura infantil, à literatura de cordel, formação de professores, variações linguísticas, mas agora um grande desafio também para, enquanto formadora, enquanto pesquisadora, a questão do papel das tecnologias digitais nesse tipo de temas que eu venho trabalhando já há um bom tempo. A questão da educação à distância também está muito presente na minha formação e na minha atuação e nas minhas orientações, mestrado, doutorado, TCC e outras questões relacionadas à pesquisa. Nós trabalhamos com esse componente chamado Gestão Pedagógica da Educação à Distância no curso de Educação e Tecnologias, no nosso querido EduTech, e vamos bater um papo com vocês aqui hoje, convidando para conhecer melhor a temática. Então, a ideia é essa, que a gente possa bater um papo através desse interesse nosso e convidar vocês para conhecer melhor esse curso de Educação e Tecnologias. Bom, então, do que trata especificamente esse componente curricular chamado Gestão Pedagógica da Educação à Distância? É um componente curricular que se preocupa especificamente com o papel do coordenador de curso, de quem vai coordenar um curso de educação à distância, e aí tem preocupações que voltam-se para a produção de material didático, para a coordenação de um grupo de professores, para a gestão da tutoria, enfim, tem diversas temáticas que são típicas do perfil de um coordenador de curso de educação à distância, e esse é o foco do nosso componente. Então, basicamente, o que nós fazemos nesse componente é trazer à pauta alguns aspectos específicos desse sujeito que vai coordenar o curso. Então, é nesse sentido que a gente traz para vocês uma reflexão nesse componente curricular, que é uma pequena pincelada sobre o papel do gestor pedagógico na educação à distância. Vamos explicitar algumas reflexões sobre esse componente curricular para que vocês possam entender e compreender qual que é o objetivo desse componente curricular. Então, eu pergunto para vocês, qual a importância do tema, pensando na questão do gestor pedagógico no contexto da educação à distância? Ele revela uma multiplicidade de funções que vão além do aspecto simplesmente pedagógico e administrativo, porque o trabalho do gestor pedagógico, ele vai elucidar questões importantes que vão garantir a questão da viabilização da elaboração do projeto político do curso, então, levantando o desenvolvimento do contexto em que aquela modalidade está inserida, pensando da cultura institucional, no caso da educação à distância, que está fazendo parte dentro de um contexto, podendo ser uma universidade pública, podendo ser uma universidade federal, estadual, ou uma universidade privada. Então, ele precisa ter esse estudo desse contexto institucional, pensar na clareza de todo o processo, os elementos que estão presentes, quais são os estudantes, qual é o público-alvo desse curso, quem são os docentes, que tipo de docente precisa trabalhar para poder dar conta das especificidades dessa modalidade, qual é a formação, que tipo de formação eu, enquanto coordenador, gestor educacional, pensando na modalidade de educação,
que ele precisa ter para trabalhar, que tipo de formação o curso tem que oferecer para esse professor trabalhar com essa modalidade, quais são as principais estruturas desse curso, quais mídias e tecnologias serão adotadas, quais são os materiais didáticos, a questão de articular a formação desse professor, a especificidade de uma disciplina e pensar nessas questões no que se refere à formação desse professor, se ele vai ter condições para trabalhar, se ele não tiver condições de trabalhar, que tipo de formação o gestor educacional, o gestor pedagógico precisa desenvolver para que esse professor não seja excluído e nem exclua os seus alunos. Pensando na questão dos polos, será que vão existir polos presenciais ou não dentro da modalidade, dentro do modelo de educação à distância que aquela universidade vai optar? E pensando na própria filosofia da gestão pedagógica do gestor nesse momento da educação à distância. Quais os recursos, os investimentos que serão previstos, qual é o modelo que essa educação à distância vai assumir? Então, vocês podem perceber a multiplicidade de funções que o gestor vai ter que assumir no que se refere à gestão pedagógica do curso. Você tocou em diversos assuntos importantes aí que revelam a importância desse componente, coisas que o gestor da educação à distância precisa conhecer, não é? Então, você falou aí de vários aspectos que nós podemos dizer que dentro do componente vamos passar por eles para você conhecer um pouco melhor do papel do gestor pedagógico. Desde a questão de materiais didáticos, de financiamento, de organização de equipes, tanto equipe de apoio multidisciplinar quanto equipe de docentes, equipe de tutores, a questão de organizar também os materiais didáticos em diferentes mídias, um ambiente virtual bem bacana, bem desenhado, a questão de promover a modalidade dentro da instituição, no seio institucional, de modo que seja mais fácil tomar decisões de apoio ao estudante, de apoio à aprendizagem, apoio à comunicação e às tecnologias, em termos de infraestrutura e tudo mais. Então, tem diversos aspectos que a gente analisa no componente, que eu acho que vai ser bacana para quem estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre o assunto. Então, a gente convida vocês a conhecer melhor o componente, de modo que vocês possam ter um pouquinho mais de possibilidade de entender o papel de um coordenador de curso, de um gestor pedagógico, e aí estamos convidando vocês também a conhecer o EduTech, conhecer o nosso curso de Educação e Tecnologias, que é uma formação flexível com diferentes perspectivas, em que o educando pode compor sua própria trilha pedagógica, pode organizar seu trabalho em termos de tempo, espaço, currículo, quando é que ele quer fazer, qual a duração, quais componentes eu quero, inclusive esse componente chamado Gestão Pedagógica da Educação à Distância. Então, ficamos por aqui, ficam convidados a conhecer um pouco melhor o componente curricular, e eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês, espero encontrar vocês em outras ocasiões. Muito obrigada e um grande abraço a todos e a todas.